desta semana vamos falar de tecnologia, cyberbullying, impacto social e ensino, com Alexandre Alex, um profissional multifacetado com uma vasta experiência na área da educação e tecnologia. O nosso convidado de hoje iniciou a sua carreira muito jovem, lecionando ciências e matemática no ensino básico e no ensino secundário e na educação de jovens e adultos. Dedicou-se a ensinar física e no ensino superior lecionou física em cursos de engenharia e disciplinas pedagógicas para futuros professores de física. Com quase 30 anos de dedicação à educação, Alexandre acumulou 14 anos de experiência nas redes públicas de ensino, abrangendo níveis municipais, regionais e nacionais, e 20 anos na rede particular, tanto no ensino secundário quanto no superior. Ao longo da sua trajetória, Alexandre participou ativamente como professor e tutor em vários programas de formação e utilização de professores, além de se envolver em projetos para a produção de materiais didáticos. A sua paixão pela educação e o crescente interesse pela tecnologia conduziram a um novo caminho profissional, a cibersegurança e a segurança da informação. Atualmente, Alexandre realiza diversos cursos nesta área e ministra oficinas e palestras em escolas, discutindo o uso seguro e consciente das tecnologias digitais de informação e comunicação. Para além dos aspectos técnicos, ele também se interessa pela legislação e pelo desenvolvimento de ações educativas sobre o tema, visando ampliar o repertório de estudantes e educadores para a construção de uma cidadania digital mais sólida. Alexandre é também um entusiasta da inovação e do empreendedorismo, incentivando jovens a criar soluções que promovam uma sociedade melhor. Nesse sentido, ele está envolvido com a plataforma Black Tech, onde são publicados livros técnico-científicos escritos por pessoas negras, uma iniciativa que visa ampliar vozes e perspectivas na ciência e tecnologia. Olá, Alexandre. Antes de mais, muito Olá. obrigada pela disponibilidade por estar aqui no podcast. Estou muito contente de o ter aqui como nosso convidado. Eu conheci o Alexandre no Explorer da Fundação Santander. Gostei muito de acompanhar o percurso dele. O Alexandre foi o nosso mentor, nosso tutor. Era o nosso. Geria o nosso grupo no É, Autoconfiança. E, exato. portanto, fui acompanhando o percurso do Alexandre e também decidi trazê-lo aqui para o podcast para falarmos um bocadinho sobre estas temáticas da tecnologia, do bullying, da educação, que também são temáticas muito interessantes, e também do empreendedorismo. Portanto, Alexandre, podia começar por partilhar um bocadinho mais sobre a sua trajetória, como é que se começou aqui a interessar pela área da educação, vejo também que fez bastantes coisas nessa área, atuou como professor, e depois também como é que fez aqui a ponte entre essa educação, a área da educação e a cibersegurança. Exato. Eu que agradeço demais pelo convite e sinto honrado de estar aqui dividindo esse espaço com você, né? Para mim, realmente foi muito bom te conhecer no programa do Santander Explorer e a gente continuar com essa relação, né, de troca de experiência, de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né? E isso é uma das coisas importantes ali daquele programa. Sim, sem dúvida. Com relação à educação, eu comecei bem cedo, porque quando eu entrei no curso de graduação em física, por uma eventualidade, eu fui chamado para ajudar alguns estudantes numa escola próxima que é a minha residência, e nessa ajuda que eu dei aos estudantes, eu descobri que eu poderia ensinar, e achei que ensinar, trabalhar com conhecimento dessa forma era uma coisa muito gratificante. Até então não era a minha pretensão, ser professor. A minha ideia era trabalhar com física mesmo, física matemática, mas houve esse atravessamento na minha vida e aí eu gostei muito, assim, achei uma coisa maravilhosa e estou aí até hoje, né? Já há muito tempo já nessa carreira de professor. E, ao mesmo tempo, desde muito cedo também, eu sempre gostei muito de computadores. Então, lá na década de 80 já tinha computadores, gostava de programar, gostava de desmontar o computador para saber como é que funcionava. Então, sempre eu tive essa relação muito próxima com ciências e computadores. E aí, com o passar do tempo, mesmo na minha graduação, depois da minha pós-graduação, depois do meu mestrado, eu sempre utilizei computadores para poder realizar minhas pesquisas, relacionar a educação com os computadores. E mais recentemente, assim, eu comecei a perceber, que era também um desejo meu, que já mais cedo, anteriormente, me chamava muita atenção, que era a comunicação entre computadores. Como é que isso acontecia? Como é que se dava isso? Então eu comecei a estudar protocolos, comecei a estudar redes de computadores, e isso me chamou muita atenção para a área de segurança. E nos últimos 6, 7 anos eu venho estudando muito a parte de segurança, que eu acho que é fundamental dentro da nossa sociedade, que vai desde a nossa residência aqui agora, né, que vai da nossa relação aqui agora, com os nossos smartphones, com os nossos computadores, até questões nacionais, né, de segurança nacional, que a gente trabalha com a cibersegurança. Então, essa é a minha trajetória um pouco diversificada, mas
elas têm um imbricamento, tem uma certa confluência desde lá da minha infância de gostar de ciências e computadores de uma forma geral. Claro, então juntou também as 2 áreas e parecendo que não há às vezes há áreas que parecem distintas, mas que depois as pessoas se interessam e faz ali a ligação e a ponte. Eu acho isso muito interessante Exato. e também faço um bocadinho isso, não é? Juntar assim várias áreas que aparentemente parece que não têm nada a ver, não estão relacionadas, mas que depois têm tudo a ver. E portanto, mesmo nesse sentido assim de ser professor e dessa sua experiência a lecionar, como é que é lecionar assim de vários ciclos e níveis de ensino? É que eu também, por afluência próxima, familiar, sei que às vezes também é um trabalho bastante desafiador, não é? Porque tem que se adaptar às vezes mesmo a forma de abordar os assuntos, a forma depois de relacionar os conceitos, relacionar vivências. Como é que é essa experiência de lecionar vários ciclos de ensino e que desafios é que encontra nessa sua profissão? Realmente é bem desafiador, mas de certa forma é muito enriquecedor, né? É um desafio porque cada estágio da vida tem suas peculiaridades, suas especificidades, né? Suas demandas diferentes, Certo. mas ao mesmo tempo a gente aprende muito lidando com essa diversidade de público. Então eu já lecionei para crianças de 10 anos de idade até adultos de 60 ou mais de 60 anos. Então você vê a diferença que cada um possui obviamente, a gente tem que se adaptar a essas diferenças. Então, é muito bonito você ver aquela curiosidade, aquela energia que tem as crianças, né, os adolescentes, mas, ao mesmo tempo, você tem um desafio muito grande, principalmente hoje, com a ideia dos smartphones, com a internet. Então, o que trazer para essas crianças e jovens que seja interessante, que eles se engajem nas suas aulas, né? Ao mesmo tempo, trabalhar com adultos, como eu trabalhei na pós-graduação em engenharia e na graduação em engenharia, eles têm outros desafios, a questão do próprio trabalho, da posicionamento na empresa, a questão, aí surgem outras questões familiares, também eles trazem muito, né? Então, para cada setor e para cada segmento, a gente tem essa abordagem que é diferente e é desafiadora. Mas, como eu disse, a gente aprende muito. E a gente acaba se conhecendo também muito nessa relação com essa diversidade de pessoas. Então, quando eu trabalhei na educação de jovens e adultos, com pessoas mais velhas, né, que, que não puderam estudar naquele período regular, você vê o engajamento dessas pessoas, né, a necessidade que elas têm de conhecer mais por causa da própria posicionamento de emprego, né, de possibilidade de horizontes de emprego. Então, você vê a resiliência dessa pessoa, essa esperança de ter um futuro melhor. Então, acho que todos esses segmentos nos ensinam muito. E realmente é um desafio, né? Para a gente poder dar conta disso tudo, mas até hoje sempre tive tanto prazer de fazer e muito sucesso em fazer isso. Ótimo. Também vê então a educação como uma forma de alavancar futuros, certo? Exatamente isso. Eu acho que não tem outra função, porque isso que você falou é muito bonito. Eu acho que a educação é exatamente isso, é alavancar futuros, é criar possibilidades, né? É abrir horizontes, é exatamente isso aí. E para todas as gerações, né? Para todas as Claro. gerações. A educação está sempre disponível e nunca custa aprender, no sentido que há sempre capacidade para nós aprendermos mais sobre determinado assunto e desenvolvermos. Sabe? Exato. E então, relativamente à cibersegurança, o que é afinal o cyberbullying? O que é isso? Sei É. que o Alexandre fala muito dessas áreas, tem também o seu podcast, e eu queria também aqui perceber o que é o cyberbullying, queria também aqui fazermos esta ponte aos nossos ouvintes, como é que esse tipo de bullying, essa tipologia de bullying se manifesta no digital, quais são os principais impactos nas vítimas, como é que funciona essa prática, no fundo. É. Esse é um assunto muito atual e importante de a gente abordar. É É verdade. um assunto agudo, né, duro, mas é Sim, importante demais, porque a gente vê uma crescente, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. A OMS está apontando isso, a Unicef aponta, e várias pesquisas apontam esse crescimento do cyberbullying, principalmente entre crianças e adolescentes, né? O cyberbullying, ele se caracteriza por aquela importunação, humilhação, ameaça repetida. Isso é importante, né? Tem que ser repetida contra uma pessoa, contra um grupo. E o bullying também, da mesma forma, mas no caso do cyberbullying, a gente tem essa questão mais voltada, por exemplo, e aparece principalmente nas redes sociais,
né? Seja através de perfis falsos que são criados para poder, de alguma forma, ameaçar ou, né, importunar alguém ou um grupo, seja através de aplicativos de comunicação, como o WhatsApp mesmo, criando perfis falsos, mandando textos, vídeos falsos, imagens, né, criadas. E um outro setor que eu acho muito importante, que é muito pertinente falar, que são nos jogos. A gente tem problemas muito sérios dentro do Minecraft, do Roblox, do Valorant, do GTA. E isso é muito importante para as famílias, porque muitas famílias acham que as crianças estão lá jogando, deixam as crianças jogarem, né? Ah, tá jogando, é uma coisa, parece inofensiva, mas infelizmente não é. E dentro desses jogos nós temos muitos problemas, problemas mais sérios até do que cyberbullying, que a gente tem a questão de cooptação sexual, né? De solicitação de fotografias, que chegam depois a questões mais sérias, né? Então, cooptação de crianças e jovens para grupos fascistas, nazistas. Então, a gente tem muitos problemas dentro desses jogos que parecem, em princípio, inofensivos. Então, é importantíssimo que a família acompanhe essas crianças nesses jogos, ou de alguma forma, desse uso da internet de certa forma. Por quê? Porque o primeiro impacto aí que causa na vida dessas pessoas, principalmente dos jovens e adolescentes, é uma certa ansiedade. Então, porque ele não sabe o que vai encontrar na rede no outro dia, cada minuto para ele, para acessar a rede, que hoje é uma coisa comum para esses jovens, né, faz parte da vida deles, eles não sabem o que vão encontrar. Então, isso cria uma ansiedade que pode levar a um isolamento. Então, ele passa a querer ficar mais sozinho, passa a não querer conversar mais, não se relacionar mais com as pessoas. Isso leva a uma baixa produtividade, um desempenho mais baixo, um desempenho ruim, por exemplo, nas escolas, né, um desempenho escolar. E aí vai evoluindo para outras coisas, dependendo do tempo em que esse cyberbullying e que essas agressões continuam. Então, pode levar uma tristeza, depois uma depressão, por exemplo, né? E, infelizmente, nós temos casos de automutilação e, infelizmente, casos de suicídio. Então, é um caso, é uma situação realmente muito séria, né? Que a gente vê aí vários casos na mídia com relação a isso. Eu tive vários casos aqui, que são reportados, tem vários filmes também que abordam esse tema, né? E, infelizmente, vem crescendo. Então, eu acho que nós temos que olhar cada vez mais com cuidado infelizmente, para essa situação que vem acontecendo ultimamente. Exato, eu acho que também concordo consigo, obviamente. Acho que há várias situações que advêm muito dos jogos, da tecnologia, aliás, é a característica principal do cyberbullying, e é mesmo nesse sentido que, apesar de nós termos também este principal fator da tecnologia como risco, por ser o ambiente em que ocorre esse tipo de bullying, acha que também a tecnologia poderia ser, pelo contrário, uma aliada na prevenção do cyberbullying? Que ferramentas e recursos é que estão disponíveis para prever ou para ajudar a prever esse tipo de bullying? E é importante, isso é muito importante, porque a internet não é terra de ninguém. Há um discurso de que você pode fazer qualquer coisa na internet, principalmente entre mais jovens, né? Achar que qualquer coisa que fizer não vai ser identificado, mas não é verdade. A internet realmente não é terra de ninguém. E os seus acessos à internet deixam rastros, né? E através desses rastros a gente pode construir esse caminho de novo e encontrar o autor ou grupo de autores que realizam determinados crimes, né? E hoje a gente tem uma ajuda, de certa forma, ainda que merece melhores aperfeiçoamentos, mas as grandes plataformas conseguem nos ajudar em certo ponto. Instagram, a Meta de uma forma geral, Instagram, Facebook já tem locais de denúncia, TikTok também tem locais de denúncia. Então, utilizando esses recursos, já é possível mitigar um pouco esses acontecimentos. A gente tem coisas, nos próprios jogos também, tem os banimentos dentro dos jogos, que também ajudam muito a reduzir um pouco esse ambiente mais tóxico dentro dos jogos. E tem alguns recursos interessantes. Esse ano, por exemplo, houve a instalação de uma delegacia virtual dentro do GTA. Então, o GTA hoje tem uma delegacia virtual onde você pode fazer denúncias. Isso é uma coisa muito bacana. E parece que esse ano também o Free Fire também vai colocar uma delegacia virtual dentro do jogo. Então, acho que são atitudes interessantes dessas plataformas grandes, né? Essas plataformas famosas, né? Que tem muitos jovens permanecendo nelas por muito tempo.
para a gente poder, para ajudar, né, a gente, de uma forma geral, as famílias, as escolas, a sociedade, a ter ambientes melhores e mais saudáveis para esses jovens, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia facilita esse tipo de ações criminosas, mas ao mesmo tempo a gente tem do outro lado ações querendo debelar e reduzir isso aí através dos próprios recursos das redes e das plataformas. Exato, e agora pegando também aqui, já que estamos a falar do contexto mesmo dos jogos e tudo, e de principalmente cyberbullying ocorrer muito nessa camada também mais jovem, se calhar está um bocadinho mais exposta ao desconhecido e a riscos que se calhar não visualizam logo. Considera que a educação para essas boas práticas no digital pode ajudar a prevenir o cyberbullying? Acha que é importante e que tipos de programas ou currículos poderiam ser eficazes para sensibilizar tanto alunos como professores, também para depois apoiarem se calhar os alunos em contexto de sala de aula? Sobre este problema. Sem dúvida, a educação digital é fundamental e cada vez mais necessária. Não é hoje, talvez, um acessório dentro das escolas, mas é uma coisa que tem que ser cada vez mais central. E eu acho que não precisa ter uma cadeira específica, uma disciplina específica para abordar isso. Esse é um tema que pode transpassar todos os componentes curriculares. Eu acho que todos os componentes curriculares podem abordar e devem abordar esse comportamento mais saudável, mais seguro, mais consciente no uso da rede mundial. Através de um livro que você pode fazer um debate, através de um filme que você pode utilizar. Tem vários recursos hoje por exemplo, de práticas voltadas para essa conscientização e para essa educação que podem ser utilizadas por diversos professores de diversas formações, e não necessariamente aquele que conheça necessariamente tecnologia ou aquele formado especificamente para isso. É, eu acho que as escolas, cada vez mais, aqui no Brasil, por exemplo, as escolas particulares vêm tomando uma atitude bem positiva em relação a isso, incluindo mais discussões sobre isso, mas, de qualquer forma, eu acho que ainda temos que passar por uma questão de uma política pública mais ampla, né? De que todas as escolas consigam discutir isso, porque todos os jovens, principalmente né, os jovens e adolescentes e crianças, estão muito envolvidos nisso. Então, essa inclusão do currículo de uma discussão mais séria sobre esses aspectos e que envolvam todas as disciplinas, todas as dimensões da escola, passando até mesmo por uma formação dos próprios pais, né, das famílias que estão em torno dessas crianças, eu acho que é fundamental para a gente poder cada vez mais conscientizar e não só do problema, mas também das soluções que são possíveis ser realizadas. Portanto, considera que devemos ter aqui uma abordagem também de política pública, de forma a abordar essa questão, ok? E depois lá está, continuar a adotar essas medidas para a educação mais informal, não é? Não tanto formal, de, por exemplo, palestras, sensibilização. Aqui em Portugal, às vezes também já temos certos casos em que mesmo a polícia às vezes vai fazer certas campanhas de prevenção de cyberbullying, Uhum. etc. Portanto, seria também medidas interessantes depois de adotar nas comunidades educativas. Mas lá está, acho que também muito do papel se calhar também passa pelos pais, obviamente. E que conselhos é que daria aos pais, que se calhar são os principais, não é? São os principais cuidadores das crianças, apesar da escola também ter uma importância muito grande. E às vezes também vemos que os pais, às vezes, se calhar, podem também ter aqui uma postura, se calhar, um bocadinho menos ativa. E se calhar deviam aqui ter um bocadinho de atenção em certas questões para evitar problemas futuros. Que sinais de alerta e que passos é que os pais podem tomar para prevenir aqui e dar, enfrentar estes problemas de cyberbullying? É, eu A primeira coisa importante é você observar e ouvir, né? Eu acho que seja pai, seja família, seja escola, por exemplo, é ter esse cuidado com a observação e cuidado com ouvir o que esses jovens, o que essas crianças estão falando, o que estão fazendo, como é que estão se comportando. Isso é fundamental, porque dificilmente ela vai verbalizar isso de imediato. Então, é observar comportamento, observar ouvir um pouco do que é que está acontecendo ali. E para isso, as famílias têm que estar muito próximas dos seus filhos, né? A escola tem que estar mais atenta aos seus estudantes, porque aquilo que eu falei anteriormente, né? Há uma prática muito comum entre os adolescentes e jovens de entrar para o quarto e ficar no computador.
E aí, para a família, ele está jogando, está lá dentro, está tranquilo, não tem problema nenhum. Então ele passa a madrugada todo jogando, o final de semana todo jogando. Então parece que está tudo tranquilo, está só jogando. Ele está só jogando, está só no computador, ou ela está só jogando, ela está só no... Então, e isso não pode, ao meu modo de ver, não pode ser assim. É importante o acompanhamento de onde que esse adolescente, essa jovem, o que ele está fazendo na rede. Há vários aplicativos hoje que acompanham os computadores, os smartphones, os filhos, né? O que eles estão fazendo, que monitora em quais sites eles estão entrando, que monitora o tempo de permanência. Esse é outro fator importante, né? O tempo de permanência de tela dessas crianças, desses adolescentes, o quanto que eles estão ficando hoje ligados nisso. Então, eu acho que, primeiro, é observação, é ouvir, é acompanhar, é realmente intervir, né? Mas ele tá quieto, ela está muito quietinha. Não, 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 vai lá ver o que está acontecendo. E se identificar alguma questão, seja na escola ou seja na família, acolher. Eu acho que importante, uma das coisas importantes é acolher para que a pessoa se sinta segura para poder falar o que realmente vem acontecendo ali dentro daquele espaço, né? E a partir daí tomar as ações cabíveis, mas eu acho que o primeiro é ter esse acolhimento, mas a partir do que eu falei, de uma audição mais qualificada, de uma observação mais qualificada e de uma proximidade, né? Estabelecer uma relação bacana de confiança com esses adolescentes, crianças, filhos, para que a gente possa entrar nesse mundo deles com maior facilidade e saber mais sobre o que eles estão fazendo. No fundo, estar presente e estar disponível também para acompanhar e para Isso, ajudar. exato, Exato. exatamente. Não é numa atitude tanto de controlo, mas mais de ajuda e Não, proteção. Correto? uhum, exatamente isso. Ótimo. E então, mesmo nesta ótica do cyberbullying, eu gostava de lhe perguntar como é que vês o futuro da prevenção do cyberbullying agora com o Uhum. avanço da tecnologia? Porque as coisas ficam muito mais difíceis, se calhar, com estes rápidos avanços, há muita mais tecnologia, há inteligência artificial, há um monte de questões também que podem ser depois adaptadas, mesmo fotografias com a inteligência artificial que causam depois também, se calhar, problemas nas pessoas. Há muito essa tendência agora, não é? Com os fake nudes e com os deepfakes, etc. Há muito essa questão relacionada a essas alterações, por exemplo, da imagem, que surgem muito agora com estes avanços novos da inteligência artificial. Que tendências e inovações acredita que terão um impacto também significativo e como é que poderemos também aqui visualizar esse futuro da prevenção? É, isso sem dúvida teremos Questão muito. complicada. Exatamente, teremos muitos desafios. Eu não tenho, lógico, a resposta para isso tudo, mas com certeza, teremos muitos desafios, principalmente com essa popularização da inteligência artificial, como hoje é, né? Você tem vários aplicativos hoje que fazem coisas maravilhosas, né? Entre aspas, com, com vídeos e fotos, né? Aqui mesmo, na minha cidade, tem vários problemas já. Aqui no Brasil mesmo, vários problemas com produção de nudes de estudantes da educação básica das colegas de sala, né? Criaram nudes das colegas de sala e divulgaram isso. Então, e aí vale chamar a atenção de que os grupos mais vulneráveis, né, que normalmente são mais alvo desse tipo criminoso de ação, são as crianças e as mulheres. E infelizmente, né, são os dois grupos mais vulneráveis aí que mais sofrem com isso, as crianças e as mulheres. Então, a gente tem um desafio grande com essa popularização da IA, e por isso, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, é de suma importância que a gente tenha política pública para tratar isso, e que envolva uma discussão mais ampla, que envolva as famílias, que envolva as instituições de ensino, e que envolva principalmente as plataformas, essas grandes plataformas que geram milhões, né, que ganham muito dinheiro com isso e tudo mais, mas elas têm que se responsabilizar também, ou tem que ter uma parcela de responsabilidade nesse processo para a gente poder reduzir essas ações criminosas na rede e que interferem, né, e que podem interferir de forma definitiva na vida de centenas de pessoas. Então, eu acho que os desafios cada vez são maiores e implicam em uma organização maior da própria sociedade para lidar com esses conflitos, para lidar com esses problemas, e, como eu disse, vai passar por uma política pública ampla, sim, de envolvimento desses três setores, das famílias, governo, educação e plataformas que não tem escapatória disso, não. Não tem jeito. Fantástico. Lá está, o papel do ensino também ser muito presente. Lá está, também temos de ter aqui a intenção no futuro das gerações.
Agora vamos só passar aqui para outro segmento também que eu gostava muito de saber e de falar consigo, que lá está, eu conheci o Alexandre através do programa Explorer da Fundação Santander, um programa para empreendedores, e eu gostava aqui também de falarmos um bocadinho sobre esta questão do empreendedorismo, porque eu também acho super interessante, principalmente porque lá está, além da questão da tecnologia, também relaciona o ensino com a sua questão do empreendedorismo, gosto de falar essas questões também, está a ser uma atitude também empreendedora, e a verdade é que eu gostaria de perguntar como é que surgiu aqui o empreendedorismo na sua vida? Que motivos é que tem para começar os seus projetos? Pode dar aqui também alguns exemplos de soluções de projetos que tenha desenvolvido? Ótimo. Essa ideia de empreender surgiu já há uns 8 anos, por exemplo. Eu lecionava na graduação de engenharia e eu me senti um pouco tolhido assim, naquilo que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ampliar a minha forma de agir, mas eu queria, de novo, voltar à ideia da tecnologia. Então, eu queria, de alguma forma, ampliar tanto o horizonte de professores e o meu também. Então, há 8 anos, eu comecei a empreender, criando uma solução de cursos para professores, mas que era uma solução presencial de formação de professores para que eles pudessem trabalhar com algumas ferramentas tecnológicas que ampliassem a possibilidade didática e pedagógica deles em sala de aula. Então, eu comecei com isso, é, consegui dar muitos cursos dentro dessa proposta, mas aí veio a pandemia, e aí a coisa mudou bastante, né? O cenário mudou muito. Então, esses cursos presenciais que até então eu fazia e que eu via como a, a alma do meu negócio, porque a minha ideia principal, por ser presencial, era o trabalho em grupo. Porque, na minha concepção, o professor, de uma forma geral, ele trabalha muito sozinho. Então, a ideia do trabalho em grupo, a ideia do compartilhamento, para mim, era essencial. E isso perdeu muito quando eu fui para dar esses cursos online. Eu achei que perdeu um pouco da essência, e aí eu parei um pouco esse projeto, estou retomando agora com isso, já com um outro formato agora. Mas foi uma experiência muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência meio frustrante, porque foi mais num ímpeto e não num planejamento. Eu ainda não tinha assim, essa ideia do que era realmente empreender. Eu não tinha essa ideia muito clara. E hoje, para mim, isso é muito mais claro do que 8 anos. E aí, quando eu passei pelo Santander, isso me deixou mais claro ainda. E aí que eu criei a Black Tech, que é essa editora de livros técnico-científicos voltados para autores negros, né? Que isso tem a ver com, infelizmente ainda, com esse certo preconceito e com essa falta de oportunidades que muitos autores enfrentam. E a minha proposta é abrir esse espaço para que, dentro do segmento técnico-científico, autores negros consigam escrever e publicar e publicizar os seus livros. Acredito que até o final do ano agora a gente vai ter alguns títulos já disponíveis para a gente poder divulgar e quero que depois você divulgue aí com tranquilidade esses títulos então. E agora, recentemente, eu estou participando de um projeto muito bacana que chama Espaço Vênus, que é um espaço criado por garotas, onde, em princípio, a ideia é um espaço seguro para que meninas possam, por exemplo, jogar, que é uma coisa difícil para as meninas jogarem, por exemplo, jogos que elas gostam, GTA, Valorant, sem ser importunadas ou humilhadas por meninos. Então, eles criaram um espaço onde as meninas podem jogar, onde as meninas podem gostar e podem participar de eventos geek, nerd, ou questões voltadas para ciência e tecnologia, sem serem importunadas por meninos até então. E principalmente um espaço para incentivar as meninas a também gostarem disso. Porque, infelizmente, ainda, pelo menos aqui, a gente tem um problema de que essas questões mais voltadas para tecnologia, matemática, ciências, muito mais voltada para o masculino. Então, isso é coisa de menino, gostar de super-herói é coisa de menino, né? Gostar de computadores é coisa de menino. Então, elas estão construindo um espaço para que isso seja uma coisa mais fácil para as meninas entrarem, se divertirem, criarem uma comunidade em torno disso e se sentirem mais seguras para serem o que desejam ser, para curtir o que elas gostam de curtir. Então, eu estou achando muito bacana esse projeto. A ideia é implementar esse espaço Vênus em várias instituições de ensino, um espaço para as garotas viverem essas experiências e aí gradativamente migrando para espaços virtuais para que elas possam também se encontrar
e vivenciar essas experiências entre elas. São projetos super interessantes e eu acho que, lá está, também puxa muito pelo impacto social, pelo empreendedorismo de impacto. E mesmo nessa ótica eu também te queria perguntar se acha que é importante haver uma diversificação da raça, abertura de oportunidades a esses grupos, tanto às mulheres como pessoas mais marginalizadas, mesmo nesse debate, na produção científica, no acesso à tecnologia, porque sim, ainda há muito essas questões de esses grupos sim, têm, são mais marginalizados de forma geral. Às vezes não há tantas oportunidades, por exemplo, com a Black Tech está a relacionar aí a produção científica e a produção artística e literária aos grupos de raça negra, mesmo com esse projeto do Espaço Vênus, estou também muito a relacionar aí também com as meninas, com o facto de também gostarem de ciência, de matemática. Acho, considera que isso é importante? Sem dúvida. Eu, como homem negro e morador, né, de um país periférico, vejo que o nosso espaço vai ser ampliado com luta, com ação. Tanto a Black Tech quanto esse Espaço Vênus, eles vêm nessa direção de tentar ampliar e incluir mais pessoas. Porque eu acredito que quanto mais diverso for o espaço, quanto mais diverso for o universo, melhores soluções nós vamos ter, mais conhecimento sobre o mundo nós vamos ter. Então, a diversidade ela é importante para ampliar nossos horizontes. E eu, onde estou hoje, em relação aos meus iguais, sou um privilegiado por ter estudado tanto, por ter estar hoje no nível que eu estou. Mas para que eu pudesse chegar aqui, eu tenho certeza e que várias pessoas lutaram para que eu estivesse aqui dessa forma. E eu tenho que ser muito grato a essas pessoas que infelizmente não chegaram onde eu estou, mas que lutaram muito para que eu estivesse aqui onde estou agora. E é meu papel continuar continuar isso. Continuar esse trabalho de expansão de direitos, de expansão de espaço, de inclusão de pessoas que historicamente sempre foram marginalizadas dentro do processo, tanto de reconhecimento, do conhecimento, né, dos estudos. Então, eu me sinto muito imbuído desse objetivo. E eu acho que o que eu puder contribuir para que haja mais espaços, que as pessoas sejam incluídas, sejam reconhecidas e respeitadas, eu tenho que fazer. Essa é uma obrigação minha diante de todo desse mundo, que infelizmente às vezes caminha para lados que a gente realmente não gosta, né? Mas que a gente tem que continuar lutando para que a gente possa ampliar esse espaço e fazer um mundo mais justo. Eu acho que isso é mais importante, né? E também como é que se sente e como é que relaciona aqui a sua paixão pela inovação e pelo empreendedorismo enquanto professor e educador? Eu acho que isso me traz sempre uma vontade de trazer novidades para a sala de aula, para os meus estudantes. É, Não é sempre que é possível, porque a gente tem ainda uma forma um pouco rígida dos tempos e espaços dentro das escolas, mas sempre que eu posso, eu tento trazer algumas novidades. No ano passado, por exemplo, fizemos um hackathon muito bacana, e a gente tentou, com os vencedores do hackathon, a gente evoluiu para uma outra disputa, para que a gente pudesse transformar realmente no produto ou não o que eles tinham desenvolvido no hackathon. É, eu incentivo muito essas ideias dentro dos estudantes de empreendedorismo e a gente está até simulando esse ano algo parecido com o Shark Tank lá, das ideias que os pais, das famílias vão ser investidores, né? Das ideias dos estudantes. Então, eu acho que isso sempre traz algumas sementes de inovação para a sala de aula para que os próprios estudantes também tenham a possibilidade de trazer as suas ideias. Eu acho que isso é muito importante. Possibilitar esse espaço para os estudantes também tragam suas ideias e consigam ver que eles têm boas ideias também. Eu acho que isso traz uma ideia legal, que eu acho, de uma autoestima bacana para esses adolescentes, para esses jovens. Que eles podem ter boas ideias, ideias reconhecidas, ideias que podem se transformar em produtos ou soluções, principalmente soluções para o nosso mundo cotidiano. Então, eu sempre tento trazer isso para a sala de aula para que a gente possa arejar um pouco essa rigidez que ainda existe dentro das escolas, né? Sim, claro, fomentar o espírito empreendedor aqui, também de criar novos profissionais e novas Isso, gerações mais motivadas. Portanto, exato. gostava também aqui de lhe perguntar que conselhos é que daria a outros educadores e professores que querem integrar tanto mais tecnologia nas suas aulas, de forma segura e eficaz,
ou até mesmo quem quer começar a empreender, sendo, por exemplo, professor ou querendo atuar fora ou dentro da sua área de especialização. Eu acho que eu aprendi muito ao longo desse tempo é planejar, seja para trazer novidades para suas aulas, ou seja para empreender, seja dentro da instituição educacional, seja fora dela. Eu acho que é de suma importância a gente planejar nossas ações. As boas ideias virão, a gente tem bons exemplos de resultados, de ações pelo mundo afora, né? Principalmente agora com o advento da internet, você tem contato com muita gente bacana, com muitas ideias interessantes. Mas cada realidade é uma realidade, cada realidade tem sua especificidade. Então é importante a gente pensar sobre a nossa realidade, como implementar essas ideias lá, sejam ideias que você viu em outras situações, ou sejam suas próprias ideias. Mas, de qualquer forma, eu acho importantíssimo que a gente planeje essa implementação para que a gente tenha para cada passo que for dado, esse momento de crítica, de autocrítica, de analisar os resultados e voltar se for necessário. Eu acho que cada vez mais eu penso que o planejamento das ações é importante até mesmo para a gente poder crescer, ver com realidade mesmo os resultados que a gente está obtendo, para que a gente possa avançar com cuidado, mas avançar para chegar naquele objetivo que a gente deseja. Então, independente da área que você for atuar, por exemplo, eu acho que o planejamento é fundamental. E eu deixo essa dica para os professores que desejam não só empreender, mas como inovar dentro da educação. Sim, até porque ser professor dá muito trabalho, fora e dentro da sala de É, aula. com certeza, né? É A gente verdade. planeja aula o tempo todo, né? Exato. E agora, estamos quase a terminar o podcast e na ronda de perguntas eu quero fazer-lhe a minha pergunta de tradição e da praxe que eu faço sempre, que é quem é o Alexandre? Sempre são respostas Eu difíceis, faço sempre né? perguntas difíceis, não é? Eu tenho que começar a mudar aqui os guiões porque eu faço sempre perguntas difíceis. As coisas sempre são difíceis, né? Olha, Alexandre é uma pessoa inquieta. Com espírito Inquieta. empreendedor. É ansioso, eu acho que é um pouco ansioso, muitas vezes chato e sistemático, mas inquieto e adora o conhecimento. E adoro contribuir, se puder, né, para o mundo mais justo também, com certeza. Ótimo, são as qualidades do empreendedor, de um professor que são essenciais, eu acho. Obrigado. Portanto, vamos agora passar ao segmento das recomendações culturais, que neste episódio, Hum, como estamos com um convidado, não vou ser eu que vou ajudar, mas esta semana vai ser as recomendações culturais do Alexandre. Que recomendações é que nos traz, Alexandre, para esta semana? olha, eu vou indicar aqui algumas coisas que eu... Primeiro, algo que tem a ver com um pouco nossa conversa aqui, Ok, que é um filme, tá? O ótimo. filme, um filme chama Bang Bang, Você Morreu, ou Bang Bang, You're Dead, que é de 2002, e fala sobre bullying, não de cyberbullying, porque na época cyberbullying não era uma coisa tão... É de 2002 o filme, mas é um filme sobre bullying que eu acho importantíssimo para discutir questões. É um filme que é possível ser abordado com adolescentes, então não é um filme tão pesado quanto alguns que existem, né? Mas é um filme importante para abrir essa discussão sobre a questão do bullying nas escolas. Outra. Eu posso indicar mais coisas? Claro, acho que ideia. Tá. Uma outra dica que eu quero dar, também ainda dentro desse assunto nosso, é um portal que chama palavra-aberta.org. Palavra-aberta.org.br, que tem muitos materiais para discussão sobre educação midiática, sobre uma internet mais segura, mais consciente do uso de fake news e tal. Então você tem muita coisa interessante nesse site que possa ser utilizado pelos professores, pelas famílias de uma forma geral. Eu recomendo esse portal que chama palavraberta.org.br. E para finalizar minha dica, para o momento relax, né? E trazendo uma coisa muito, muito típica aqui da minha região, vou indicar aqui um álbum que chama Clube da Esquina. É um álbum clássico aqui da minha região, Minas Gerais, Brasil, que já ganhou o mundo, mas para quem não teve a oportunidade ainda de ouvir, pode ouvir e vai se deliciar com as músicas do Clube da Esquina. O álbum chama Clube da Esquina, tá?
Fantástico, tivemos aqui um bocadinho de recomendações, não só do tema, mas também da região aqui, que hoje fomos viajar até ao Brasil para falar sobre tecnologia, ensino, empreendedorismo, inovação, no fundo, muitas coisas muito interessantes e que revelam também aqui partes da vida e da atividade do nosso convidado, o Alexandre. Da minha parte, quero fazer o meu mais sincero agradecimento por ter estado aqui hoje connosco. Foi uma conversa extremamente interessante. São temas, no meu ponto de vista, muito interessantes e importantes de serem falados. O cyberbullying, o ensino, novas formas de fazer ensino, novas formas de utilizar a tecnologia, empreendedorismo com impacto. Mais sincero, obrigado e espero que os nossos ouvintes também tenham gostado, da mesma forma que eu gostei de ter aqui o Alexandre hoje connosco. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço e estou à disposição para novos contatos e com todo mundo. Muito, muito obrigado, agradeço de coração. Obrigada e até ao próximo episódio.